Sabe por que alguns relacionamentos parecem um campo minado, enquanto outros simplesmente fluem? Nessa nossa conversa, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, a de que a chave para transformar as nossas conexões não está no outro, mas sim na nossa própria consciência. Bom, tudo começa aqui. Pensa um pouco nisso. Do trabalho, à família, da amizade ao amor, absolutamente toda a nossa experiência se desenrola na interação com os outros. É, no fim das contas, o grande palco da vida, né? E aqui já vem a primeira grande virada. Os relacionamentos, na verdade, funcionam como um espelho. Eles não são só sobre a outra pessoa. Eles acabam refletindo, de forma bem direta, o nosso estado interior, as nossas crenças, os nossos padrões. Ok, então se os relacionamentos são um espelho, por que tantas vezes eles viram uma fonte de sofrimento? É exatamente aqui que a gente entra num padrão muito, mas muito comum. Um ciclo que, para muita gente, talvez seja bem familiar. Essa pergunta é quase um reflexo, não é verdade? Quando a dor aparece, a primeira reação da mente é procurar um culpado, é buscar uma causa externa para aquilo que se está sentindo aqui dentro. E esse diálogo interno soa conhecido. A pessoa não faz o suficiente, não corresponde, não muda, não entende. A fonte do sofrimento parece estar sempre lá fora, sabe? Nas ações ou na falta de ação do outro. A gente projeta a responsabilidade, esperando que, se o outro mudar, a nossa dor vai sumir como mágica. E o que acontece é que, sem nem perceber, ao adotar essa mentalidade, a gente entra num roteiro que já está pronto. É um jogo com papéis bem definidos que fica se repetindo de novo e de novo na nossa vida. Esse jogo é o famoso triângulo dramático, e ele tem 3 personagens principais. A vítima, que se sente impotente, coitada, o salvador, que tenta consertar todo mundo para se sentir importante, e o acusador, que aponta o dedo para não ter que olhar para si mesmo. E o mais curioso é que a gente tende a circular entre esses 3 papéis. Agora, o ponto crucial é este aqui. Embora esses papéis pareçam super diferentes por fora, eles nascem exatamente do mesmo lugar. Todos eles vêm de uma crença interna, bem fundamental, de que algo está faltando ou está quebrado dentro da gente, e que a solução para isso está na outra pessoa. E o nome para esse mecanismo é codependência. É basicamente o ato de terceirizar a nossa paz. É entregar o nosso valor e a nossa segurança nas mãos de outra pessoa. A gente fica esperando que o relacionamento nos complete, nos cure ou nos defina de alguma forma. Mas e se tiver uma saída desse ciclo? É aqui que a nossa exploração muda de rumo. A gente sai do problema e começa a entrar na possibilidade de uma perspectiva totalmente nova. Olha, é muito importante entender isso aqui. A proposta não é trocar a culpa do outro pela culpa própria. Não se trata de achar um novo culpado para a história. O convite é para olhar de uma forma completamente diferente. A mudança fundamental é essa: sair da culpa e entrar na responsabilidade. E responsabilidade não no sentido de peso, de fardo, mas no sentido de habilidade de responder. É reconhecer que talvez o significado que a gente dá para situações seja só uma interpretação que foi aprendida, e não a verdade absoluta. E o efeito dessa mudança é imediato, é poderoso. No momento em que se para de procurar culpados e se começa a observar a própria mente, o drama perde a força. Ele é substituído por uma sensação de clareza, de poder pessoal. Tá, mas como é que se faz essa transição na prática? A resposta, de novo, não está lá fora. Existe um caminho interno que pode ser entendido em 3 movimentos. E vale a pena repetir porque esta é a virada de chave. A solução nunca foi sobre controlar o outro, mudar o outro, acusar o outro ou se sacrificar pelo outro. A solução sempre foi e sempre será interna. Para sair da reação automática e encontrar essa clareza, a gente pode praticar 3 movimentos internos bem profundos: criatividade, discernimento e, por fim, a ação responsável. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, a criatividade. É parar de reagir no piloto automático e criar um espaço de silêncio para ouvir uma inteligência que não vem do medo. Depois, o discernimento, que é a decisão firme de olhar para a situação a partir de um lugar íntegro, sem ficar oscilando entre se culpar e se justificar. E por último, a ação responsável, que é agir no mundo como um reflexo dessa clareza interna, e não como uma reação para manipular um resultado. E tudo isso nos leva à ideia central dessa jornada toda. O poder de transformar nossos relacionamentos e a nossa experiência de vida, ele reside inteiramente dentro de nós. Tudo começa com essa decisão interna, sabe? Um novo jeito de enxergar as coisas. Essa mudança na mente
inevitavelmente se reflete na nossa postura no mundo, na forma como a gente se posiciona, como a gente interage. E aí vem a consequência natural. Quando a nossa energia e a nossa postura mudam, o relacionamento é obrigado a se transformar em resposta. Ou isso, ou ele simplesmente para de ter poder sobre a gente. O objetivo final, então, não é ficar tentando manipular o mundo externo para que ele se encaixe nos nossos desejos. O trabalho é muito mais profundo. É corrigir a percepção equivocada na nossa própria mente. Aquela que nos faz acreditar que a nossa paz depende de alguma coisa ou de alguém lá fora. E a gente termina com essa reflexão. E se toda essa busca por consertar o outro for, na verdade, uma grande distração? E se o verdadeiro poder sempre esteve na nossa capacidade de escolher um olhar de clareza e de responsabilidade a cada instante?